A partir de agora, na Martelli FM, programa A Caminho da Luz. Uma realização do Grupo Espírita Meimei. Programa A Caminho da Luz. Apresentação: Valquíria Oliveira. Bom dia, queridos ouvintes. Bom dia, Wilton. Bom dia, Valquíria. Bom dia a todos. Estamos iniciando mais um programa A Caminho da Luz do Grupo Espírita Meimei, que neste ano completa 16 anos no ar, divulgando essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Vamos então às novidades do programa que a gente vem repetindo para que as pessoas possam ter contato mais intenso conosco. A gente lembra que nós estamos com a nossa página pelo Instagram, onde nós postamos as novidades, as notícias e os programas. E o endereço é @programa Caminho da Luz. Todos podem nos encontrar também pelo YouTube. Se você procurar o canal com o nome do programa, você também vai encontrar todas as gravações que são postadas semanalmente. E temos o nosso telefone de WhatsApp para envio de perguntas, de dúvidas. Nós lançamos aqui promoções no sentido de sorteios de livros para aqueles que mandarem perguntas e mensalmente a gente sorteia um nome. E deste mês, o ganhador do livro Renúncia, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, foi o senhor Carlos Magno, da cidade de Divinópolis. Carlos, parabéns, tá? Você pode buscar o livro no Grupo Espírita Meimei nos dias de tarefas públicas. E nós convidamos a todos para continuarem participando conosco pelo WhatsApp. Nós estamos gostando das sugestões, das perguntas, das informações, para que o programa possa ficar cada vez mais interessante e atrativo para quem nos escuta. Estudando o Espiritismo. Meus queridos ouvintes, hoje estudaremos a questão de número 343 do Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 7, com o título da Volta do Espírito à Vida Corporal, Prelúdio da Volta, e na qual Kardec ele questiona aos imortais. Os que vimos em sonho, que nos testemunham afeto e que se nos apresentam como desconhecidos semblantes, são algumas vezes os espíritos amigos que nos seguem os passos na vida? E a espiritualidade superior responde: muito frequentemente são eles que vos vêm visitar, como ides visitar um encarcerado. Bom, meus amigos, para nos auxiliar na interpretação da questão lida, utilizaremos o texto de Miramês, contido na obra Filosofia Espírita, da Volta do Espírito à Vida Corporal, Prelúdio da Volta. Então Miramês diz: em estado de sonho, o espírito encarnado pode se comunicar com os entes queridos que já se foram para o além, e ao acordar, tem vaga lembrança desse encontro. Em poucos casos, guarda lembranças vivas sobre os assuntos ventilados. Os espíritos guias, igualmente, se comunicam com os seus tutelados pelas portas do sonho, e em várias formas, e as lições, mesmo ficando na inconsciência, servir-lhes-ão para a vida diária. Elas vêm emergindo para o consciente de maneira que afloram na mente como pensamentos próprios, e o raciocínio vai se utilizando desse intercâmbio com o coração para a evolução natural do espírito. O futuro nos espera para nos brindar com uma forma de sonho mais aperfeiçoado, que é o desdobramento consciente das criaturas encarnadas. Eis aí a porta da certeza espiritual, de que a vida continua. O espírito, em estado de desdobramento, na consciência perfeita, tem uma visão do mundo espiritual também mais perfeita, muitas vezes mais do que o encarcerado no corpo físico. No entanto, depois da viagem astral propriamente dita, os benfeitores da eternidade trazem seu tutelado para despertar e tornar a dormir, pois o sono natural é bastante diferente do desdobramento. Nesse último, perde-se muita energia na sua divina expressão. Vamos continuar o texto de Miramês. Sonhos todos os têm, todas as noites e com poucas recordações. O desdobramento se faz muito raro, porque ele obedece a uma escala muito grande. O desprendimento consciente é o mais difícil nos dias que correm.
Porém, a evolução das almas nos fala dessa necessidade para a humanidade. Na altura evolutiva das criaturas, se lhes forem concedidos todas as noites alguns minutos de desprendimento consciente, elas poderão ir se atrofiando até a desencarnação, por quererem ficar na pátria do espírito, que se lhes apresenta com maior harmonia. Precisa-se de preparo dentro das diretrizes do Cristo. O Livro dos Espíritos nos afigura a questão do mesmo modo com que se visita um encarcerado. Os guias espirituais vêm em auxílio dos encarnados como os tais presos na carne em determinadas provas e testes diferentes por passar. Convém anotar as reações que temos diante dos inimigos, no sentido de analisarmos o que vai passando pelos nossos sentimentos. Se sofremos com a injúria, certamente que ela conserva uma ferida em nosso coração. Se sofremos com desprezo, ele ainda mora em nosso sentimento. Se sofremos com a violência dos depredadores, essa violência ainda não saiu do nosso mundo íntimo. Se sofremos com todas as formas de maledicência, a revolta mora em nós, mostrando-se pela nossa posição ante os que nos ferem. Precisamos rever o nosso ambiente interno e renovar nossos sentimentos pela força do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Dessa maneira, os nossos sonhos, tanto de encarnados como de desencarnados, tornar-se-ão lindos e perfeitos, na perfeita ordem do universo. Atraímos para nós o que somos por dentro do coração. Bom, Wilton, para finalizar, na literatura profana, sonhos são fatos vagos. Na espiritualista séria, são portas para a realidade espiritual, onde encontramos a verdade diante das nossas necessidades espirituais. Estamos, assim, visitando os nossos queridos que já se foram. E aí, a lei nos atende, mostrando o verdadeiro intercâmbio de todos os planos através dos chamados sonhos. Quando os espíritas avivarem a consciência, começando a ler e entender a codificação do nosso querido preceptor Allan Kardec, tornar-se-ão como frutos maduros que cairão da árvore da terra ao chão da vida espiritual e virão a nascer de novo, com novas possibilidades de entender mais, entrando no progresso e assimilando o verdadeiro entendimento de Jesus acerca da vida que continua. A doutrina dos espíritos não é e nem pode ser estável. Ela acompanha o progresso e a ele se antecipa quando os corações se acham em preparo. Então, vamos comentar brevemente o texto de Miramês, porque é uma questão muito ampla da gente conversar aqui em poucos segundos praticamente. Quando nós estamos em sono físico, certamente nós não estamos inativos. Eu falo espiritualmente, porque o corpo físico, sim, ele precisa de descanso para reagrupar energias para o dia seguinte, mas o espírito, ele não para. Então, não tem como dizer como cada criatura se encontra, onde se encontra, o que faz no sono físico, onde ela está, como ela está, porque é muito relativo. O que na verdade vai dizer onde e como estamos durante o sono físico? É de acordo com o texto que Miramês falou. Porque a gente vive ainda tormentos no dia a dia, de sentimentos nossos naturais, mas que a gente às vezes não cuida, e que a fusão, a junção de todos esses sentimentos que a gente carrega durante o dia é que vão dizer e que vão configurar as possibilidades que temos quando estamos no sono físico. Por exemplo, tem um livro de André Luiz em que ele narra uma assembleia, uma reunião onde teria uma palestra de um coordenador de tarefas em uma colônia espiritual. A colônia, inclusive, se chama Mansão Paz. Nessa colônia, viriam para essa palestra alguns encarnados em estado de sono físico. E lá o André, narrando, ele descreve como essas pessoas estavam, a grande maioria, em estado de letargia. A pessoa não conseguia assimilar, não conseguia interpretar, não conseguia entender muito bem onde estava e como estava. E raríssimos outros conseguiam ter consciência de onde estavam. Aí a gente acaba pensando assim, tá, mas
O que adianta a gente ir no plano espiritual, assistir estudos, palestras, conversarmos com nossos anjos da guarda, né, os benfeitores, amigos, familiares, se quando a gente acorda a gente não tem plena lucidez do que aconteceu? Aí vem um outro lado, que é a famosa a intuição. Se você quiser utilizar outra palavra sem ser intuição, são aquelas ideias inatas que ficam gravadas em nosso subconsciente, que elas se despertam à medida em que estamos conscientes para elas. Por exemplo, quando a gente acorda, e às vezes a gente tem um hábito de fazer uma prece ou uma meditação, e isso varia de indivíduo para indivíduo, porque fazer uma prece ou uma meditação não quer dizer que você tem que rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou rezar um terço, enfim. Tem gente que acorda, coloca os pés no chão, leva um pensamento a Deus agradecendo pelo dia novo que está começando, pede a sua companhia e parte para o dia. Isso também é prece. E nesse momento em que a gente vai sair para tomar decisões durante o dia, às vezes fazer coisas importantes, o que fomos orientados durante o sono físico, aquela recordação de uma maneira inconsciente ela vem, ela se rememora e a gente não sabe de onde veio. Mas existem explicações, existem conteúdos e que precisa ser estudado, pegar casos práticos. André Luiz traz vários, tem muitos relatos de pessoas e eu também já passei por isso, e às vezes quem está ouvindo vai lembrar de momentos em que vieram ideias que você não tinha pensado e que foi a solução para um problema que você tinha. Mas o estudo é muito extenso, como eu falei, não dá para a gente estender aqui nos comentários, mas é muito interessante se estudar os sonhos e as ações do espírito enquanto estamos em estado de sono profundo. Estudando o Evangelho. Caros amigos, dando continuidade ao estudo do Evangelho, hoje falaremos no capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, a afabilidade e a doçura. Item 6. A mensagem foi dada em Paris no ano de 1861 pelo espírito Lázaro, e ele começa assim: a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades inferiores? O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que, fora de casa, se impõem a si mesmos, não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem. Acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que não podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: eu sou detestado. Não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado. Só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e a doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ademais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Amigos ouvintes, para nos auxiliar nessa interpretação do Evangelho, utilizaremos o estudo da nossa querida Leda de Almeida Rezende Ebner, que foi gentilmente cedida pelo Centro Espírita Batuíra, de Ribeirão Preto, São Paulo.
E ela começa sua reflexão dizendo que a mensagem é de Lázaro, irmão de Marta e Maria, que residiam em Betânia, no caminho de Jerusalém a Jericó. Amavam a Jesus, recebiam-no sempre em sua casa. Lázaro é a forma grega da abreviação hebraica Lazar, de Eleazar, que significa Deus ajuda. Foi ele o ressuscitado por Jesus, de um estado de letargia, ignorado na época, e tem sido considerado morto, conforme narram Mateus, Marcos e João. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, encontram-se mensagens suas nos capítulos 9, itens 6 e 8, 11, item 8, e no capítulo 17, item 7, dadas nos anos de 1861 a 1863 em Paris. Nessa mensagem, o autor nos fala dessas duas virtudes, pouco citadas no cotidiano dos homens em geral, mas exaltadas por Jesus, que incentiva seus irmãos em desenvolvimento espiritual a fazê-las crescer dentro de si, pois com elas em ação serão bem-aventurados. A afabilidade é a qualidade de quem é cortês, delicado, amável, agradável, com quem se pode falar facilmente, é acessível. Doçura é a qualidade de quem é suave, meigo e brando. Escreve ele que a afabilidade e a doçura se originam da benevolência, boa vontade, bondade para com alguém, que por sua vez é fruto do amor ao próximo. E isso significa que não basta ter atitudes exteriores de boa educação, de gestos e atitudes suaves, ser afável no falar, se não são resultados de treinamentos sociais, aparências de uma boa educação de boa índole. E quem deseja ser afável e suave nos relacionamentos com os outros, precisa cultivar o amor ao próximo para com ele, ter boa vontade com seus erros, suas imperfeições e suas dificuldades. São bem-aventurados os que, se esforçando por compreender e aceitar todas as pessoas como são, querendo para elas o que de melhor for possível, usando de benevolência para com suas faltas e omissões, tiver sempre atitudes de delicadeza e de afabilidade em todos os relacionamentos. Então Leda continua. Assim, Lázaro censura os que usam de uma máscara para uso externo, uma roupagem, cujo corte bem calculado disfarça as deformidades ocultas, mas que na menor contrariedade mostram-se como são por dentro, nas reações violentas que se manifestam. Cita os que em casa são tiranos dos familiares, agressivos, incapazes de gestos de delicadeza, mas, fora no lar, apresentam-se de forma bem educada no falar, no ouvir, afáveis e suaves. São pessoas dominadas pela hipocrisia, afastando-se cada vez mais da autenticidade, que é a qualidade do autêntico, que no dicionário Howes é definido como não imitativo, verdadeiro, em que não há falsidade, espontâneo, real. Indivíduo que se assume tal qual é, que não se apresenta aos outros de modo idealizado. No amar ao próximo como a si mesmo, está implícita a ideia de que o amor a si próprio existe em cada um de nós. Assim Deus nos fez. O que não está dentro da vontade divina é o egoísmo. Esse amor exacerbado que só enxerga as suas necessidades, colocando-se no centro de tudo e de todos. Para libertarmos-nos do egoísmo, precisamos nos conhecer, aceitar as pequenas coisas boas que temos, bem como as nossas imperfeições, considerando que somos espíritos em evolução. Todavia, não podemos, por amor a nós, conformarmos-nos com as poucas coisas boas e as muitas imperfeições que temos, pois estamos reencarnados, tantas vezes quantas forem necessárias na Terra para desenvolver nosso potencial divino e melhorarmos-nos perseverantemente. Assim, o aceite de como somos é apenas o primeiro passo para, no uso do livre-arbítrio, continuarmos nessa existência, nosso processo evolutivo. E para que isso aconteça, precisamos ser honestos e sinceros para conosco,
nos enxergando o mais real possível, a fim de reformar nosso caráter, reprimindo nossas más tendências, melhorando o que já temos de bom e permanecendo no caminho do progresso, difícil, lento, mas sempre progresso. E finalizando, Leda ainda continua: a honestidade, a sinceridade conosco nos leva a ser autênticos, a nos apresentarmos a todos como somos, imperfeitos sim, mas esforçando-nos para melhorarmos-nos. Esse esforço aparece quando, sentindo um impulso, uma vontade de agredir, de revidar, controlamo-nos. Aí não é hipocrisia, independentemente dos outros perceberem ou não nosso esforço de bem proceder. É uma agressão a alguém que foi sentida, pensada, mas não realizada. Foi uma vitória que, por certo, estimulará outras, até que não haja mais a necessidade do raciocínio para reprimi-la, pois estará eliminada de nosso interior. Penso que o dia em que o maior número de pessoas agir de forma autêntica com si mesmo e com os demais, inspirando confiança uns dos outros, originando o respeito mútuo aos deveres e direitos de cada um, a Terra estará mais próxima de se tornar um mundo regenerado. Assim termina Lázaro sua mensagem. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente. É o mesmo para o mundo ou na intimidade, e sabe que se pode enganar os homens pela aparência, não pode enganar a Deus. Só pode dar amor quem o tem, partindo, pois, do amor que sentimos por nós mesmos, podendo amar ao próximo. Que texto maravilhoso da Leda, né? O Valquíria interpretando o texto também de Lázaro. Nos faz lembrar muitas coisas, faz refletir muitas coisas também, principalmente esse trecho final dela. No mundo de hoje a gente passa muito por isso. Inclusive me recordou aqui uma coisa que eu passei hoje. Eu fui a um órgão público precisando de recolher ali informações, orientações, e infelizmente, eu não sei se às vezes a pessoa não estava num bom dia, enfim, a gente recebeu um tratamento muito áspero, muito rude. E na hora o que eu pensei foi agradecer, ficar calado e ir embora. E como a Leda explicou e como o Lázaro também explicou, isso não é indiferença. Isso é não piorar uma situação, é tentar evitar essa situação. E eu não vou mentir, a gente tem vontade sim de explodir, às vezes de falar umas boas verdades, mas a gente vê que dependendo da situação não é hora de falar boas verdades, porque vai inflamar e vai piorar mais a situação. Então, na hora eu saí de lá ainda um pouco estressado, e lendo esse texto da Leda de Lázaro aqui agora, a gente vê que mesmo com situações complexas, que às vezes a gente se irrita, já é um passinho positivo para frente. Um outro ponto que o texto me fez recordar aqui, para a gente poder comentar também, é a vida de Instagram que a gente vê existente hoje. Esse final de semana, por exemplo, eu estava numa festa de formatura e vi pessoas na festa de formatura, casais, sem conversar, trocar uma palavra com o outro, a festa quase que inteira. Mas ao mesmo tempo eu abri o Instagram para olhar o mesmo casal tirando foto, sorrindo, e na legenda ali comemorando como se a vida fosse um mar de rosas. Peraí, quem que tá se enganando no final das contas? É o casal tentando pregar uma peça para a sociedade, ou é o casal pregando uma peça para ele mesmo? Então é outra interpretação que o Miramês e a Leda trouxe também, para a sinceridade de quem a gente é com nós mesmos. Por exemplo, eu tento ser a mesma pessoa com as pessoas que eu frequento na casa espírita, com a pessoa que eu sou em casa. Lógico que cada momento, você não é momento para você fazer uma brincadeira de quando você tem, né, oportunidade. Tem momento que é para ser levado a uma conversa a sério, tem momento que é para brincar, tem momento que é para dançar, tem momento que é para fazer bagunça. Então cada momento a gente equivoca muito quando a gente lê doutrina espírita com o pensamento de que a gente tem que virar santinho. O santinho que eu estou querendo dizer é aquele bonzinho demais, a pessoa que é boazinha demais. Ninguém no planeta Terra, por enquanto, está nessa condição.
pelo menos eu não posso totalizar, né? A gente hoje com certeza tem espíritos aqui de escalão aí que já conseguem ter um equilíbrio muito bom. Mas não é ser bonzinho demais, é ser sincero, é ser verdadeiro, é ser receptivo, é saber tratar bem uma pessoa sem precisar de exagerar, assim como sem você precisar de ser seco, mas aquele tratamento equilibrado, tranquilo. Então eu acho que não adianta, para a gente encerrar, a gente construir um circo de sentimentos onde não existe nem metade desses sentimentos. É melhor ser só uma cabaninha, mas uma cabaninha sincera, onde aquilo que você é ali com a sua família, você é com as pessoas dentro da casa espírita, dentro da igreja católica, dentro do culto, aonde quer que você esteja, você seja a mesma pessoa, tanto com um e tanto com o outro. Porque senão, na verdade, você não está iludindo os outros. Você está se iludindo, e quando a gente desencarnar, que a gente chegar no plano espiritual ou estiver em estado do sono físico, a realidade espiritual nossa é completamente diferente. Pergunta e resposta. Passaremos agora para o livro O Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Lá na questão de número 251, é perguntado a Emmanuel: a incredulidade é uma provocação? E Emmanuel responde: o ateísmo ou incredulidade absoluta não existe, a não ser no jogo de palavras dos cérebros desesperados, nas teorias do mundo, porque no íntimo todos os espíritos se identificam com a ideia de Deus e da sobrevivência do ser, que lhes é inata. Essa ideia superior pairará acima de todos os negativismos e sairá vitoriosa de todos os decretos de força que se organizam nos estados terrenos, porque constitui a luz da vida e a mais preciosa esperança das almas. Comentar essa questão de Emmanuel é muito curioso, é muito interessante, porque ele começa respondendo dizendo que o seguinte: a gente tem que saber interpretar, né? O ateísmo ou a incredulidade absoluta não existe, a não ser um jogo de palavras dos cérebros desesperados. Por que ele está falando isso? Muitas pessoas se declaram e dizem ser ateus, e muitas outras a incredulidade, né? Diante de uma existência de um ser divino, enfim, de uma vida após a morte. Mas o que acontece? A gente vê que muitas pessoas declaram ser alguma coisa sem estudar e querer saber sobre. Isso é muito mais fácil para qualquer coisa na vida. Se você adota uma religião, eu sou tal coisa, mas você estuda? Não. Você pratica? Não. Você conhece? Também não. Então, como que você é alguma coisa que você não dedica a conhecer o que é? Então, o ateísmo e a incredulidade, com todo respeito, é lógico, a quem não adota nenhuma religião, até porque a gente não precisa adotar alguma religião para admitir a existência de Deus e da vida após a morte. O espiritismo é uma prova viva disso. O espiritismo ele tem características religiosas, mas não é uma religião. E o espiritismo, assim como fala no prefácio de O Livro dos Espíritos, ele é uma ferramenta, uma vitamina para que as religiões possam fazer utilização dele sem nenhum problema. Então, o que é o cerne da questão? Tem muitos espíritas que se declaram e dizem ser espíritas, mas que não têm convicção da vida após a morte. Eles acreditam que a vida após a morte existe, mas não são convictos. Por que não são convictos? Porque eles escutam, mas não vão buscar. Então, por exemplo, assim, muitas pessoas nunca procuraram participar ou ter contato com alguma comunicação do plano espiritual para com o plano físico, porque tem muita gente que é acomodado. Então a pessoa não quer buscar para ter mais certeza, ela prefere que a vida traga um dia e que, se convencê-la, tá ótimo. Então é por isso que o ateísmo e a incredulidade, assim como em sua totalidade da personalidade da pessoa, ela também existe de certa forma na mente de muitos, entre aspas, religiosos do mundo, que dizem ser o que não procuram entender e compreender o que realmente estão, a bandeira que estão levantando. Mas é uma questão muito interessante de Emmanuel que realmente merece uma reflexão mais aprofundada.
Bom, queridos ouvintes, o tema do próximo programa, em O Livro dos Espíritos, falaremos da questão de número 344. Já no Evangelho, estudando o Evangelho, falaremos do capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, a paciência, do item 7. E já no Perguntas e Respostas, falaremos do livro Consolador, na questão de número 252. E agradecemos a Ti, Pai Celestial, por esta bendita oportunidade de estarmos aqui falando aos corações de vocês, nossos ouvintes. E agradecemos a companhia, de todos vocês. E até domingo que vem. Até domingo que vem, Wilton. Bom dia a todos, bom dia, Valquíria. E até o próximo domingo, se Deus quiser. Você ouviu Programa A Caminho da Luz, uma realização do Grupo Espírita Meimei.